E aí, Doc, eu tenho uma boa e uma má notícia. Qual que é a boa? O entrevistado de hoje é um crítico, você tá preparado? Crítico? Ele é um Cara, crítico. Eu sempre gosto de crítica. Então, e o lado bom é que ele disse que é seu fã já. Meu fã? É. E o cara é sensacional. Esse cara é determinado demais. Ele me mandou o currículo dele, eu tô desde as 6 horas da manhã. Esse cara é um negócio de louco. Osmar de Oliveira já trabalhou. Você vai aprender muito Paulo com ele. Musi, vamos nessa. Sejam bem-vindos a mais um Boro Talks. E hoje com uma personalidade que é a personalidade das personalidades. Estou falando de Davi Ronce, esse meu amigo, vizinho, parceiro, que é fisioterapeuta e além disso é treinador, mas não é qualquer coisa não. Ele é de alta performance. É um cara que é atleta, que é fisioterapeuta, só das pessoas mais espetaculares, porque é bom, e ele é treinador de uma galera espetacular. Eu ainda não cheguei nessa galera para conseguir treinar com ele não, viu? Mas é um cara espetacular. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado pelo convite. Mas ó, vou contar uma coisa engraçada pra vocês. Quando o Daniel tava lançando o Boro Talks, aí ele colocou na mídia, eu só mandei pra ele assim, ó, não recebi o e-mail não, acho que foi pra pessoa errada. Já de cara eu cobrei pra estar aqui, tá? O cara, olha, eu não tô brincando, se tem um cara que me critica todos os dias da vida, esse cara é esse aqui, ó. Esse cara é tão exigente em alta performance que ele exige dos amigos dele. É um jeito dele gostar e tá tudo certo. E eu falo assim, vai irmão, me ajuda, vai criticando ainda pra eu melhorar sempre, pra eu ficar melhor. E é isso. E ó, vamos conhecer então esse profissional incrível, que realmente quando eu falo pra vocês que eu trago as personalidades nas que eu acredito, é o cara assim da fisioterapia que eu vejo mais dar respaldo científico, resultados na parte técnica e também na parte de desenvolver outros fisioterapeutas. Então, primeira coisa, meu amigo, queria saber, a fisioterapia junto com o treinador, o que fez, o que te motivou ter essas duas formações para você? Eu sei que você é atleta, mas o que te fez ter essas duas formações? Tá, então vamos voltar lá em 1996. 96? 1996. Caraca, eu tava no primário. Exato. Tá entregando a idade, mas vamos lá. Eu era atleta, praticava triatlon desde então. Triatlon, 96? 96. Nem eu sabia disso. E aí, o que eu sentia como falta? Um profissional habilitado a trabalhar exclusivamente com a lesão esportiva. E não aquele fisioterapeuta geral, aquele ortopedista geral, aquele clínico geral. E sim o cara especialista mesmo, que sabe daquilo, entende da biomecânica, entende das exigências do esporte. E aí isso me fez entrar na fisioterapia. Então o que decidiu a minha profissão era, opa, eu como atleta estou sentindo falta de algumas coisas, por que não fazer isso e levar isso que eu estou sentindo falta, que provavelmente é de alguns outros atletas, a ter esse acompanhamento. Sim. E aí desde o dia 1 da faculdade, eu até brinco, do dia 1 da faculdade eu sabia que eu queria fazer fisioterapia esportiva e ortopédica. Ponto. E nessa época não era tão assim difundido? Não, de forma alguma. Era bem clássica. Era bem clássica, né? Exatamente. Eu era fisioterapeuta que trabalhava com pediatria, com neuro, com respiratória, com ortopedia, ele fazia tudo. Exato. Então, eu do dia 1 sabia, eu vou fazer isso. Tanto que eu brincava, quando eu ia fazer estágio, no último ano da faculdade, a gente fazia estágio em hospital, clínicas, etc. E a professora falava, Davi, mas você tem que aspirar o paciente na UTI. Eu falei, eu não vou fazer, eu não quero, não é isso que eu vou trabalhar. E eu vou causar mais mal a ele do que bem. Então deixa eu ambuzar aqui, jogar o soro, alguém vai lá e aspira. Maravilhoso. Entendeu? Então eu já era determinado no que eu queria fazer, exatamente. E depois da fisioterapia que você já estava fazendo, aí como que veio a sua parte de formação para dar treinos e para conseguir organizar isso com as pessoas? Tá. E agora a gente vai chegar então 2 anos antes da pandemia. 2 anos antes da pandemia. 2019. Por quê? 2018. Durante 20 anos, 18 anos, né, atuando na fisioterapia esportiva, eu sempre acreditei no movimento como reabilitação. Tá. Independente se era um pós-operatório imediato, uma lesão crônica, movimento. Concordo. Por quê? A lesão ocorreu como? Em movimento. Sim. A não ser que você teve um trauma. Tá dirigindo, bateu o carro, Sim, fraturou. Total. No restante foi em movimento, então eu acreditava desde então.
E aí eu era muito criticado no começo, que eles falavam que eu passava treinamento. E eu não era educador físico. Eu falei, pera um pouquinho, vamos lá, pessoal. Eu, como fisioterapeuta, eu posso passar exercícios, eu devo passar cinesiologia. Total. Cinesiologia, cinesioterapia. Porém, eu não posso periodizar um treinamento. Isso eu não sou apto a fazer, porque eu não sou educador físico. Então, aí, o que eu pensei comigo mesmo? Cara, por que os atletas vêm até mim? Porque eles estão com lesão. Estão com lesão. O que levou à lesão? Uma falta de treinamento adequada. Exato. Então eu falei, no treinamento, na educação física tem um gap para eu poder trabalhar ainda. Fui fazer educação física. Que animal. Então olha só, eu usei a fisioterapia lá atrás para uma deficiência que eu tive como atleta, e depois eu fui usar a educação física como uma deficiência do que eu vi em 18 anos de atendimento atleta, seja ele amador, profissional, de final de semana, um cara que fazia atividade física, o que faltava nele. Entendeu? Porque você vai, vamos lá, você vai num parque, na sua cidade, no Ibirapuera, enfim, o que você vê? O mocinho, a mocinha, o velhinho, a velhinha, o titio, a titia, todo mundo correndo junto. É isso mesmo. Alguém está treinando errado. Todo mundo. Alguém está treinando errado. Putz, tá? E quando a gente fala de lesão, a gente tem que falar de fatores externos, ou seja, o treinamento que eu recebo. Sim. E fatores internos, a minha biomecânica, a minha capacidade física, a minha capacidade aeróbia. Que aí vem do seu diagnóstico como profissional. Então, não dá para pegar um agente externo e que vai ser igual para todo mundo, sendo que a nossa biomecânica, o nosso corpo é totalmente diferente. Entendi. E aí fui fazer educação física e aí me deu a ideia de montar uma assessoria onde cada atleta tem o seu treinamento de acordo com o seu objetivo. Putz, então não existe treinamento igual. Ah, mas ele está correndo zona 1, zona 2, ok, a zona 2 sua de repente é 130 batimentos, na minha é 120. Porque não é igual. Exato, são pessoas diferentes. Não é igual. Você vai correr de repente ao meio-dia, seu batimento vai estar mais alto, nem por isso você ficou na zona 2, você foi para a zona 3, quase 4 de repente. Só que naquela velocidade você está acostumado a fazer, mas um agente externo atuou para aumentar seu batimento. Enfim, então eu comecei a pensar dessa forma, empreender dessa forma, de montar uma coisa que não tem no mercado. E seus atletas hoje, muito menos lesões? Eu não digo nula, porque é difícil você falar em quem faz atividade física não ter lesões, mas a gente consegue diminuir muito. Isso que é muito bacana. Aquele conceito que eu uso na medicina, por exemplo, na medicina estética, na cirurgia plástica, de prevenir sinais do envelhecimento, gerenciar o seu envelhecimento, não só tratando os sinais para prevenção, você usa na fisioterapia. Pô, é um cara que está treinando alta performance, ele tem chance de se machucar. Por que não prevenir ele de se machucar? E o nosso maior problema, né, a cultura brasileira, não existe prevenção. É totalmente curativa. Exato. Você só vai procurar um profissional quando você tem o sinal. Quando você tem o sinal, quando acontece alguma coisa. Entendeu? Quando eu acabei minha faculdade, eu fui morar nos Estados Unidos e lá... Mas eu vou te falar que até agora, até na nossa conversa, eu também não tinha essa noção da fisioterapia. A fisioterapia tem que ser feita para todos os atletas. Exato. Todos os atletas. E de forma preventiva. Exato. Ah, tá, mas é difícil eu vender um trabalho. Eu falo, Daniel, vai treinar comigo que você não vai machucar. Mentira. Não. Entendeu? Então, só que esse trabalho individualizado, feito para você, de acordo com o seu dia a dia, respeitando o seu dia a dia, cara, é de extrema importância. Porque a lesão é a somatória de N coisas, inclusive a sua atividade de vida diária. Óbvio. Entendeu? Você consegue personalizar. Exato. Então, você tá lá, pô, Davi, eu consigo treinar meia hora por dia, porém eu passo 9 horas em pé cuidando dos meus pacientes. Cara, você tá 9 horas exigindo do seu corpo. Então, tem que levar em consideração o treinamento disso, porque a lesão vem, ou a melhora do condicionamento vem com a somatória de dia a dia, semana a semana, quinzena a quinzena, mês a mês. Cara, espetacular isso. Porque realmente a gente não pensa na vida profissional daquele atleta. E aquele atleta muitas vezes não é um atleta profissional, é um atleta amador e que tem o seu dia a dia profissional. E realmente eu nunca parei para pensar, cara, o quanto que eu me desgasto no meu dia a dia, e será que o que eu faço pode me desencadear piores ou não? Influencia 100%. 100%. Caramba. Não tenha dúvidas, é isso. Nossa, não, excelente. E aí, pensando assim, hoje, com você, porque você é atleta, né? Também. E aí, você sempre foi triatleta. Isso. E hoje, com você faz fisioterapia? Olha a Siri. A Siri tá falando de novo, poxa.
A Siri só fala. Ela quer entrar também. Ela quer entrar. Bate-papo. Ela tá com dúvidas sobre fisioterapia. Obrigado. Você pensando então não na Siri, pensando então no seu dia a dia de triatlo, você se policia, porque você é fisioterapeuta. Sim. E às vezes em casa de ferreiro, espeto de pau, né? 100%. Você se policia, você mesmo que faz os seus próprios treinos. Eu monto, na verdade, durante muito tempo eu tive um treinador, Sim. o Sam, que foi treinador da Carla Moreno, uma triatleta olímpica, a gente se conhece desde pequeno, ele me treinou por muitos e muitos anos. Quando eu comecei, que eu terminei a educação física, eu quis me autotreinar. Cara, é muito difícil. É muito difícil. Por quê? Pega num dia como hoje, que eu tô cansado do treino de final de semana, eu vou montar um treino na minha zona total de conforto. Total. Então, de uns tempos pra cá, desde quando eu vim do Ironman do Peru, eu peguei um treinador para me passar os treinos específicos. Então, eu tenho uma pessoa que está passando meus treinos, porém a parte de fisioterapia, mobilidade, você mesmo eu mesmo faço. Não, legal. Deveria fazer mais, mas sou eu mesmo que faço, porque eu sei exatamente as exigências que eu preciso, Sim. entendeu? Pensando aí no mercado de trabalho, porque você realmente inovou e você está inovando muito. E eu falo isso porque na área da saúde a gente vê uma dificuldade muito grande na concorrência, né? Em cada canto tem uma portinha de pessoa querendo fazer botox e tudo mais, e a gente tem que se diferenciar muito para conseguir entregar o melhor serviço para o meu paciente com segurança, para não gerar essas catástrofes na vida. Na fisioterapia também tem muito isso. Tem muita gente aí e tudo mais tentando vender um trabalho. Como que você fez para se diferenciar e se diferenciar tanto na sua área para se tornar esse nome mesmo? Eu acho assim, grande nome, na verdade. Acho que foi pensando nisso durante que a gente conversou, fazendo o que os outros não fazem, não fazendo o que todo mundo faz. Porque eu brinco assim, de novo, se você pratica uma atividade física, se teve uma lesão, a reabilitação tem que ser em movimento, tá? Uma coisa diferente é a senhorinha que estava indo na feira, tropeçou, torceu o pé e tá com o pezinho inchado. Cara, quando você vai chegar na minha clínica, colocar ela na maca, põe o choquinho, faça um ultrassom, põe o quentinho, dou um cafezinho para ela e o café que vai dar certo e ela vai embora feliz da vida. Acabou. Agora, quando a gente fala de uma pessoa fisicamente ativa, eu não posso fazer dessa forma. De repente, numa fase aguda de lesão, ok. Mas não é o concurso da reabilitação. Então, eu sempre brinco. Se chegou numa clínica que trabalha com fisioterapia esportiva, ortopédica, tem mais maca do que espaço, alguma coisa está errada. Porque eu preciso de movimento. Olha aí, já é uma grande dica para todo mundo, entendeu? Hein? Precisa de movimento. Então, não adianta, eu tenho lá 12 macas e tenho 2 metros quadrados de fazer exercício. Cara, não, desculpa. Aí você vai fazer o que todo mundo faz. Exatamente. E aí que se diferenciou. Por que eu falo da diferenciação do Davi? Porque realmente ele é uma inspiração na questão do trabalho. Ele tem uma liberdade muito boa do tempo dele. Ele é uma pessoa muito determinada. Falo isso porque conheço ele de perto e sei que ele treina. Que hora você acorda? 3h20 da manhã. 3h20 da manhã ele acorda para treinar. Aí ele treina a partir das 4 e às 5h30 ele já tem o primeiro paciente dele, 5h30 da manhã. Tudo isso tô falando da manhã, tá, pessoal? 5h30 da manhã é o primeiro paciente. Não é 3 da tarde não, que eu acordo, tá? Não é 3h30 da tarde que ele acorda, não, é 3h30 da manhã. E aí 5h30 da manhã é o primeiro paciente dele. E você atende até que horas? Quando atendo muito, 2 da tarde. Quando atendo muito. Quando atende muito até 2 da tarde. E a partir das 2 da tarde ele começa a ter. E aí eu falei, caraca, que liberdade é essa? Ele falou assim, meu amigo, como assim? Eu comecei a atender 5h30 da manhã e foi até 2 da tarde. Isso dá mais ou menos umas... Quase 8 horas. Quase 8 horas de trabalho. 6h30, 7h30, 8h30, 9h30, 10h30, 11h30, meio-dia, 1h30, 8 horas e meia de trabalho. 8 horas e meia de trabalho. E realmente é muitas horas de trabalho. Só que ele é tão determinado e ele otimiza tanto o tempo dele. E eu quero saber, eu quero falar, quanto que deu, você sempre foi assim? Quando deu essa virada de você pensar em organizar e pensando em tudo isso, que horas que você dorme? Cara, de novo, tudo que eu tento colocar no meu dia a dia, seja profissional ou como atleta, eu olho lá para trás, tudo que aconteceu que tudo na nossa vida, a gente pega a parte boa, deixa aquela parte que não tem nada a ver, passa algumas coisas, você pensa se seria bom ou não para você. Sim. Né? Acho que a gente tem que partir desse ponto. Então, o que aconteceu? Quando eu trabalhava lá atrás de empregado em clínica de fisioterapia, que eu entrava às 7 da manhã, saía 8 horas da noite, o que acontecia?
7 da manhã lotado, 8 da manhã lotado, 9, começa a cair, meio-dia enche um pouquinho, 1, 2, 3 da tarde ninguém, 4 começa a melhorar, 5, 6, 7, 8 é o boom. Porém, falando de São Paulo, no nosso dia a dia, qual a chance dessa pessoa dar no show? Ah, o filho caiu, o gato subiu no telhado. Aí o que aconteceu? Quando eu montei o meu próprio negócio, eu ficava um tempo gigantesco sem público. Ou de repente eu passava o dia inteiro na clínica, chegava no final do dia e o cara, Davi, puta, reunião até mais tarde, eu não vou conseguir. Ferrou meu dia. Sim. Eu perdi, literalmente, eu perdi o dia. Então o que eu comecei a ver? Pô, quais são os meus horários? Que tipo de público eu atendo? Qual que é a rotina desse público? 5:30 da manhã. E isso... Porque eu pego um empresário, pego um CEO, um CFO de empresa... 7:30 da manhã tá lá. Acabou! Se o cara, a hora que ele sentou no escritório dele, ele não tem hora para sair. Não. Então o que eu fiz? Empreendi. Me fala qual clínica real de fisioterapia em São Paulo que abre 5:30 da manhã. Não tem. Nem só de fisioterapia, de outras coisas. Não tem. É. Eu vou falar assim para você, fisioterapeuta que estiver ouvindo. Abra sua clínica mais cedo. Olha a dica de milhões. Abra sua clínica mais cedo. Por quê? Aquele cara que você fala, não tem horário, eu levo meu filho na escola, eu pego a minha mãe e vou buscar na rodoviária. Faça o horário em que ele tem livre, que ele não tem compromisso algum. Seja com a mãe, seja com o filho, seja com a esposa. Afinal, você está vendendo o produto para aquela pessoa. Exato. É isso. Então, eu comecei a entender o que o meu tipo de cliente gosta, qual que é o dia dele, e eu montei minha agenda em cima disso. Deu super certo. E a partir das 2 da tarde, aí você faz o quê? Aí é que tá. Não é que acaba o trabalho 2 da tarde. Eu tenho minhas coisas particulares que eu faço, filha na escola, não sei o que tem, almoçar com a minha filha, levar, delícia isso, etc. Maravilhoso. Não deixa de ser um trabalho. Ser pai. Exato. Como ser mãe é uma profissão, Exato. que é uma profissão, que a mãe fica lá o dia verdade. inteiro. Eu faço meu papel de pai também. Porém, à tarde, o que eu faço? Parte burocrática da clínica, feedbacks dos meus pacientes. Tudo é você. Tudo sou eu que faço. Você dá cursos também? Dou curso, dou palestras, etc. Enfim, então o meu trabalho na clínica acaba, a clínica está funcionando, tem um funcionário lá, porém eu fico agora de stand-by. Então eu vou mandar mensagem para o meu paciente, ver como está sendo a recuperação dele, por mais que eu converse com ele no dia a dia de clínica, mas esse trabalho fora faz uma total diferença. Over delivery, né? Você entregar muito mais do que o seu paciente está querendo, você entregar o cuidado, né? Então, o cara se sente especial. Óbvio. Poxa, fora do horário de trabalho dele, às vezes de sábado. Oi, e aí, Zezinho, como que foi o treino? Tá melhor? Aí a dor diminuiu? Conseguiu jogar sua bola? Cara, é demais isso. Isso é demais. Isso é um cuidado muito grande. A pessoa se sente especial, não se sente um número, né? Então eu tenho esse trabalho à tarde. Então eu faço isso da minha casa. Então é um trabalho, tá certo. Mas eu tô continuando o meu dia a dia como fisioterapeuta e como educador físico, como treinador. E que hora você dorme? Pra acordar 3:30 da manhã? Cara, você tem filha pequena, você sabe como você é. Tem 2 filhas pequenas e 2 maravilhosas, lindas. Um beijo pra você, a esposa dele, incrível, família linda. Mas e aí? A gente depende da agenda das crianças, né? Quando quer dormir e quando não quer dormir. Mas independente do que acontece à noite, eu costumo deitar para dormir 9:30, por aí, 10 horas. 9:30, 10 horas. A gente começa a rotina 8 da noite com as crianças. 5h30 você dorme? Quando elas dormem a noite inteira, é isso. Quando não dorme, eu fico reverso com a Bianca, mas meu horário é meu horário. Independente. Você tá falando sério? Falando sério. E a sua performance é a mesma no esporte? É a mesma. Eu sempre fui do dia, né? Então, você fala assim pra mim, Davi, me atende 4 horas da manhã? Cara, sorriso no rosto. Rendo muito. O meu rendimento é melhor. Sim. Final do dia, eu como fisioterapeuta, pôr na mão na massa não é a mesma coisa. Sim. Entendeu? Então, eu optei por isso. É excelente. Mas e eu não abro mão do meu horário porque eu tenho meu compromisso com o meu esporte. Exato. Eu tenho meu compromisso com meus objetivos que eu quero com o esporte, seja de alto rendimento ou estar junto dos meus atletas. Então isso eu tenho que seguir. Exatamente.
Então acho que tudo isso faz parte desse sacrifício, entre aspas, de É um de evolução. sacrifício de uma pessoa determinada, de um profissional incrível, que é por isso, o segredo do sucesso não tem segredo, é determinação, é vontade, é saber onde ele quer chegar e fazer acontecer da melhor forma. Não o melhor que existe, não o melhor dele, o melhor que existe no mundo é o que ele faz. Então não é só, eu vou dar o meu melhor, não, ele está dando o melhor que existe no mundo, que existe, que ele pode dar de cuidado a partir da ciência, a partir dos cuidados, a partir da atenção. E eu só tenho a parabenizar esse cara profissional incrível. E é muito legal, tem uma história que muitas vezes quando eu vou dar alguma palestra, algum curso, e a maioria são recém-formados, né? Sim. A grande maioria, 70%, 80% recém-formado, um ou outro quer pegar alguma coisa aí de expertise que eu tenho Exato. ao longo de 25 anos. E é engraçado que quando eu comecei, cara, olha só, eu acabei a faculdade em 2001. Naquela época, meu pai falou assim: você quer um computador ou um dinheiro, uma passagem para os Estados Unidos? Eu não tinha computador. Quando que era? 2001. Ah, mas 2001 não, a gente não tinha. Eu não tinha computador. Era um computador para família. Eu não tinha computador na minha casa. Ah, tá. É diferente, não tinha. Entendi. E nessa época, uma amiga minha que formou comigo foi morar nos Estados Unidos, que a irmã dela era de lá. E ele, às vezes, conversando com ela, ela falava: vem pra cá quando você formar, não sei o que tem. E aí meu pai falou: você quer uma passagem para os Estados Unidos ou um computador? Eu falei: pode dar passagem para os Estados Unidos. Minha mãe olhou assim: mas você não sabe falar inglês? Me dá passagem para os Estados Unidos. Peguei, pus um terninho, fui de terno, velho, eu nunca mais me esqueço. Coloquei um terno, velho, não lembro, acho que não. Eu coloquei um terno, brother, fui para os Estados Unidos. Cara, Coloquei um terno e fui para os Estados Unidos. Sem falar inglês. Zero. Cara, fiquei lá 2 anos. No começo, fui atrás daquele American Way of Life. Sim, sim. De oportunidades. Então vamos conhecer o Davi pessoal, né, agora. Sem o Davi profissional, vamos conhecer o Davi pessoal, então. Vamos lá, Aí o que aconteceu? Naquela época eu tinha acabado a faculdade e eu parei de competir. Eu acabei a faculdade, eu nunca mais vendi todas as minhas coisas. Falei: Por quê? agora eu quero ser fisioterapeuta. E eu acho que eu não conseguiria fazer bem os dois. Tá bom. Fui para os Estados Unidos. E aí eu tinha dinheiro para ficar 2 meses. E eu tive que me virar. Como você se virou? Cara, limpei chão, fiz café. Que maravilhoso. Em resumo, aí essa minha amiga, ela falou: tem um paciente que eu cuido, que eu não vou mais cuidar dele. Você quer cuidar dele? Era um tetraplégico lá dos Estados Unidos, James. Eu falei: Betânia, mas eu tô aprendendo a falar inglês ainda. Não, vai lá tranquilo. Fui lá. Aí o cara mora em Brookline. Betânia, um beijo pra Betânia. O cara mora em Brookline, um bairro bem rico ali de Boston, perto da Boston University. E fui lá, comecei a atender ele. E aí o que a gente fazia? Como fisioterapeuta. E você podia? Não. Tá. Então o que eu fazia? Tá, tudo bem. Na hora do almoço, eu ia lá na hora do almoço e à noite. Na hora do almoço eu fazia movimento com ele, respiratório, ortopédico, tetraplégico, na cadeirinha, ele só mexia um pouquinho a mão. E à noite eu tirava ele da cadeira de roda e colocava na cama. Porque lá nos Estados Unidos tem isso, as pessoas não fazem. E aí, o que eu falei pra ele? Ô Jim, desde o começo teve muita empatia eu e ele. Me ensina inglês que eu te ensino português. Cara, eu ia lá na hora do almoço, ficava 1 hora e meia, um conversando com o outro, ele me ensinando. Mentira. Aí a hora que eu comecei a desenrolar um pouco o inglês, lá no Dunkin'... Quantos meses? 3 meses, 3 meses e pouquinho. Que bom, pô. Aí no Dunkin' Donuts que eu trabalhava, meu gerente viu que eu tava melhor. Ó, você vai fazer café agora, você não vai mais limpar chão não. Aí fui fazer café, que eu conseguia falar já com as pessoas. Óbvio. Só para resumir a história, nesses 2 anos eu fui de limpar chão, eu fui gerente de 3 lojas Dunkin' Donuts lá em Boston. Mentira. E aí eu comecei a fazer... bicho. Determinação, O que eu fazia? Eu pegava meu dinheirinho orgulho. e mandava para cá. Eu falei: quando eu voltar, eu vou ser fisioterapeuta. Óbvio. Aí comecei a fazer curso de inglês, curso na área de fisioterapia lá nos Estados Unidos. Eu comecei a entrar na minha área para especializar também, né? Aí todos 6 meses eu ia lá, mandava para os Estados Unidos o visto de novo, que eu estava estudando, para ele renovar o visto para não ficar de forma ilegal lá. E eu falei: eu vou para São Paulo. Sou de Ribeirão Preto. Sim. Eu falei: vou direto para São Paulo. Aí cheguei aqui em São Paulo, 2003 para 2004, mandei um e-mail, dei lá Google, né? Fisioterapia esportiva, medicina esportiva. Aí apareceu uma lista de nomes. Sim. Fui lá, Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V, mandei para uns 15 médicos.
Sou fisioterapeuta, tararara, recém-formado, vim dos Estados Unidos, procuro uma oportunidade de estágio. Estágio. Porra. Uma semana ninguém respondeu, segunda semana ninguém respondeu. Eu falei, cara, o que eu vou fazer aqui em São Paulo? Terceira semana eu tive uma resposta. Dr. Renato Lotufo, falecido já. Eu falei, quem que é esse cara que respondeu? Fui dar um Google, eu não sabia quem que era. Sim. Renato Lotufo, fisiologista do Corinthians, seleção brasileira de futebol. Eu falei, caraca. Falei, não é possível. Aí ele mandou um e-mail, por favor, falar com a minha secretária e marcar um horário. Mentira. Aí eu liguei para a secretária. Recebi um e-mail do Dr. Renato, marcar um horário para ir lá, tal dia, tal hora. Beleza, cheguei lá na clínica dele, humilde, gatinha que assim, ele em Olimpíada, Copa do Mundo, time, eu falei, caraca, e de repente ele passa aqui na minha frente, eu, caramba, ele existe mesmo. Cara, é foda. Era referência, cara. É, pô. Entendeu? Isso? Era muito distante pra você, né? Total. Aí quando eu entrei na sala dele, fiquei lá esperando um pouquinho, daí o Dr. Renato pediu pra você entrar. Eu entrei na sala dele, eu falei assim, doutor, antes de qualquer coisa, por que você respondeu meu e-mail? Eu falei desse jeito, que eu mandei um e-mail com cópia pra N pessoas. O cara é desbravador mesmo. O cara vai fazer uma entrevista e ainda fala, por que você respondeu o meu e-mail? Mas porque eu mandei e-mail com cópia pra um monte de gente, nem era cópia oculta não, eram os nomes tudo assim, ó. Ele falou assim, porque o que você fez, eu fiz quando eu acabei minha faculdade. Essa foi a resposta que ele deu. Ele falou, eu não posso te contratar, mas eu vou te abrir um espaço para você acompanhar. Ele, na época ele era do departamento médico do Corinthians. Sim. Então toda a avaliação dos atletas era nós que fazíamos lá. Uhum. De lá, comecei a fazer um trabalho voltado para uma galera de basquete. E na época o Dr. César de Oliveira, irmão do Dr. Osmar de Oliveira, médico também, que foi médico do Corinthians, hoje falecido também, me chamou para trabalhar na clínica do Dr. Osmar, que precisava alguém para tocar a clínica. E aí eu falei pro Dr. Renato, seguinte, surgiu essa oportunidade agora de trabalho e eu não posso recusar. Ele, não era nem para você estar mais aqui. Carta branca, agradeci tudo que ele fez por mim e tal. Fui lá pro Dr. Osmar de Oliveira. Aí o que eu fazia? De manhã eu atendia na clínica dele e à tarde eu fazia a parte burocrática da fisioterapia. Sim. E foi a época que eu virei um balão. Virou um balão? Que eu entrava às 7 da manhã, saía às 10 da noite. Não treinava? Não fazia nada, comia tudo errado o dia inteiro. Pesei quase 100 quilos. 99. Quantos quilos você tá aqui? Eu tô com 70. 70? E você pesou quase 100? Quase 100. 99. A mais. 99, não bati 100. 99. Faço questão dos 99. Não foram 3 Faço questão dos 99. Não teve 100. Não teve. Caraca. E aí, lá no Osmar, foram 8 anos. 9, eu acho. E eu aprendi muito com ele esse negócio de madrugar, porque o Osmar era total da noite. Sim. Né? Então, ele ficava na clínica até 10, 10 e meia, atendendo, e ele fazia as fichinhas de convênio, era ele que fazia, não dava para nenhuma secretária. Olha que coisa maluca. Ele chegava na casa dele, de repente eu recebi um e-mail, Davi, coloca lá no site doping do cara da bolinha de gude na Índia. Cara, um cara na Índia que fazia bolinha de gude foi pego no doping. Ele sabia tudo, cara. Aí recebi e-mail dele tipo 2, 3 da manhã, ele acordava 10, 10 e meia, ia pra Band, fazia o programa dele e ia atender. Eu falava, cara, esse cara, ele é ligado. Sim. Você sentava com ele, cara, era uma enciclopédia. Total. Era uma enciclopédia. E ele sabia de tudo. Aí o que aconteceu? Foi passando o tempo, as pessoas começaram a ir lá na clínica dele, não mais por ele, e sim pela fisioterapia, pelo Davi que estava lá. E eu falei, cara... É hora de sair. Aí eu fui sentar com ele. Dr. Osmar, tô pensando em sair da clínica, seguir minha carreira solo. O que você acha? E ele falou assim, desculpe o termo, mas ele queria falar, porra, moleque, vai embora daqui, já passou da hora. Ele falou desse jeito. Ele viu em você o... Ele falou desse jeito. E eu era registrado bonitinho, ele me mandou embora, cara, pra eu receber tudo bonitinho, não sei o que. Legal. Então eu brinco assim, hoje, cara, o que eu sou, lá no passado, eu devo ao Dr. Renato e ao Dr. Osmar.
Sim. E na história mais recente eu devo muito ao Paulo Musi. Sim, Paulo Musi. Contemporâneo não, mas Escola Paulista de Medicina também. Exato. Então, eu acho que lá no passado eu tive esses dois caras que fizeram meu nome e numa história recente aí de 10, 15 anos pra cá, o Paulinho que, cara, não tem palavra, passou da parte de amizade, que eu cuido dele, da família dele, enfim. E isso é legal, porque, cara, é confiança. É isso, é confiança, entendeu? E você vê, é a biomecânica, é a ciência, é o treino, é a dedicação. Conheceram então o Davi profissional, o Davi do âmbito pessoal, que vocês viram que não dá muito pra diferenciar o que é o Davi profissional do Davi pessoal, porque é um cara que ama o que faz, é o cara que vive o que faz, mas não deixa de lado a família, não deixa de lado o pessoal sempre, mas é uma pessoa de alta performance. Vocês conheceram uma personalidade que, se a gente pudesse falar em uma expressão, seria alta performance, devido à determinação dele. E eu tenho a honra de ser amigo dele, vizinho, grande prazer. E agora vamos pro bate-bora. Bate-bora, eu vou falar uma palavra e você faz aí o que você quiser. Tá. Igual Marília Gabriela, e eu quero primeiro saber agora. Uma história impactante na fisioterapia que tenha mudado, que você lembre sempre. Tá, na verdade, são duas que ocorreram simultaneamente. Ótimo. Tá? Então imagina assim, eu fisioterapeuta ortopédico, trabalho com saúde ou reabilita algum tipo de lesão. Sim. Um dia me chega um cara, manda mensagem que precisava fazer reabilitação, que ele teve fraturas múltiplas. Fraturas múltiplas. Tá. Beleza. Mas só quanto tempo atrás? Foi no comecinho da pandemia. 2020. Comecinho da pandemia. Não, 2018. 2018, 19. Aí eu falei, cara, marca horário e tal, a gente vai conversa. Concomitão, guarda bem essa história, fraturas múltiplas, tá? Um cara que chamava Marcos. Concomitante a isso, tinha uma amiga da família, que inclusive é madrinha da minha filha, a Aline, que ela tinha um filhinho, 6 anos, que descobriu um câncer na coluna. 6 anos. E aí vieram para São Paulo, tal, fizeram a cirurgia, ela colocou lá no Instagram dela, falei, eu quero fazer a reabilitação dele. Aí a Bianca falou para mim, tira isso, você tá pedindo mal do moleque. Eu falei, não, ele vai precisar e eu gostaria de fazer. E por fim, falar, tirei. Beleza? Guarda essa história. Menino que foi fazer a cirurgia de um câncer de coluna. Meu Deus. Nossa, muito louco isso. Aí, chego lá na clínica um dia para atender, porque eu fazia avaliação do Marcos, eu fiquei sabendo o que tinha acontecido. Ele tentou se matar, se jogou do 10º andar de um prédio. Ele se jogou do 10º andar de um prédio e ficou com fraturas múltiplas? Fraturas múltiplas. Não teve sangue na queda dele. É lógico, ele caiu, tinha uma árvore, ele caiu de cavalo. Do 10º andar? Ele caiu numa árvore que amorteceu. Sim. Acabou, quebrou a perna inteira. Não morreu. E ele era fisiculturista. Putz. Aí que isso é bom. Porque foi... Ele era fisiculturista, fortão, de apresentação de palco mesmo. E aí quando eu cheguei lá, fiquei sabendo da história, eu tava atendendo fora, eu cheguei, ei, Marcos, beleza? Eu falei, seguinte, deixa eu trocar de roupa que eu tava atendendo fora, me espera aqui que eu já venho. E minha clínica era 2 andares na clínica antiga. Eu falei, mas me espera aqui, não sobe no 2º andar não, tá? Óbvio, ele... Não, ele se joga. Não, é que ele se joga lá no 2º andar. Você falou isso? Falei, não, primeiro dia, pra quebrar o gelo. Coitado dele. Não. Que gelo é esse? No 2º dia eu chamava ele de Homem-Pássaro. Ué, tentou voar. É uma brincadeira, eles sabem, enfim, mas se você tem algum problema de depressão, etc., procure ajuda, que é um negócio sério. É isso, tem que procurar ajuda. Então, pelo amor de Deus, a gente tá brincando aqui, de não, brincadeira, sim. mas é um assunto sério que deve ser tratado com seriedade e precisa de ajuda. Mas aí ele teve fraturas múltiplas e você teve que reabilitá-lo tudo? Exato. Aí ele chegou na clínica e falou assim, mas eu quero voltar a ser fisiculturista, não sei o que tem. Eu falei, cara, vamos fazer o seguinte, vamos aprender a andar de novo, que você não sabe mais andar. E ele não tava... Não, ele andava assim, ó. Eu tava todo aqui assim, ele fazia isso, ó. Aí ele parava, ele fazia isso. E posso falar? O Davi é assim mesmo, viu? Quando ele fala assim, você não sabe de negócio, ele fala assim mesmo. Você não sabe disso não, hein? Mas ele é sincerão. Sabe o sincerão do Divertidamente? É ele aqui. Eu falei, cara, primeiro vamos aprender a andar de novo, depois a gente pensa no restante. Beleza, acabamos nessa parte. Vamos voltar pro Tuca, o menininho do câncer. Fez a cirurgia dele foi mais ou menos assim, tirou a coluna do corpo dele, tirou o tumor e colocou a coluna de volta. Aí perdeu o movimento, etc, etc. E aí passa o tempo, a Aline manda mensagem pra Bianca, pra minha esposa. Bianca, você sabe alguém que poderia fazer fisioterapia no Tuca?
que ele não está se adaptando com a física do hospital. Aí a Bianca veio me perguntar, você tem alguém para indicar fazer fisioterapia no Tuca? Eu falei, eu? É. O que eu falei 1 semana atrás? Já tava visionário. Eu. E aí quando a Aline falou pra ele, o tio Davi que vem fazer, o tio Davi eu gosto, conheço ele, não sei o que tem, enfim. Animal. Aí eu lembro que eu fui lá, avaliei ele e tal, e ele falava assim, que ele gostava do Rock, era uma novela que tinha na Globo, que o Rock era o Caio Castro. Sim. Aí o Caio Castro é meu amigo. Aí eu falei, Ei, Caio Castro, um beijo pro Caio Castro. Aí eu falei assim, beleza. Saí de lá, Caio, seguinte, liguei pra ele, um moleque assim, assado, não sei o que tem. Primeiro dia difícil, chegou eu e o Caio na casa dele. Mentira. O moleque quase teve um treco. Não, mentira. Aí o Caio levou o cinturão, a luva de boxe, quando ele era o Rock, deu pro moleque. Mentira, cara. Foi animal. Emocionante, cara. Aí começamos a reabilitação dele. Aí eu comecei a pensar, cara, olha que coisa maluca, meu. Um cara tentou se matar e uma criança de 6 anos fala todo dia pra mãe dele que não quer morrer. Eu falei, esses dois têm que conversar. Olha isso. E o Tuca eu fazia um dia físio na casa dele, um dia eu pedia pra ele ir na clínica. Tá. Movimento, ver outras pessoas, sabe? Sair daquele âmbito ruim, Total. aquela energia ruim. E aí um dia eu marquei no mesmo horário do Marcos. E o Marcos é tipo, um negão fortão assim, todo rastafari, cabelão, por isso que o apelido dele é Predador, tinha um cabelo do Predador, assim. A hora que eu vi que o Tuca chegou na porta da clínica, eu falei assim, seguinte, você tentou se matar, né? Davi, tá vendo aquele moleque que tá entrando? Ele olhou, troca uma ideia com ele. Mano, o moleque o Predador chorava. Nossa, o mas eu tô emocionado. O moleque contando a história dele. Resumo da história, pra linkar. O Tuca morreu. E o Marcos voltou a competir e ganhou o Arnold nos Estados Unidos. Então, cara, porra, isso vai ficar marcado. E vai ficar marcado isso. Tem coisa que não... A gente não é Deus, né? Então, o único filho dela, 6 anos, não deu pra gente salvar, mas o Marcos, que quase foi, voltou a competir, alto nível. Mês retrasado ganhou o Arnold Classic nos Estados Unidos e ganhou o Green Pass para fazer o profissional. Então, cara, olha isso. Isso não tem preço, cara. Não tem preço, bicho. Com certeza o Marcos aprendeu muito com o Tuca, né? O Tuca Os dois conversando, cara. Cara, imagina, um cara de 30 e tantos anos e um moleque de 6. Que conversa? O moleque deu uma lição de vida nele, cara. O moleque de 6 anos, foi bizarro. Enfim. Que aperto no peito, hein? A gente tem filho pequeno hoje, imagina o que foi isso daí. Nossa Senhor Jesus, que história. Mas pro Tuca foi legal, cara. Acho que a gente... Caio ia visitar ele direto. Sim. A gente conseguiu levar o Alok na casa dele pra jogar videogame com ele. Mentira. Então... Você conseguiu fazer, transformar algumas partes de dedicação que ele tava na fisioterapia e tal, exato, como diversão, cara. né? Então, teve um dia, chegou lá à noite na casa dele, e o Alok, ele jogando videogame com o Alok, cara, cantando a música dele. Então, assim, a gente levou de uma certa forma um pouco de alegria pra ele. Eu acho que isso, de repente, deixou ele mais forte pra tentar... viver, enfim, sei lá. É isso, e não tenha dúvidas. E cara, que emocionante. Eu nem quero mais fazer bate-bora. Que emocionante. Não estava programado isso, não. Choro aqui. Não, nada é programado. Então, mas são histórias que vão marcar, cara. Então, com certeza. E um outro rapidinho quando eu cheguei em São Paulo, né, eu fiz um curso de kinesiotape, né, de bandagem. Sim. E aí meu professor falou assim, Davi, preciso que você atenda um cara pra mim, que eu tô indo viajar dar um curso, você pode atender? Eu falei, quem é ele? Tarcísio Meira. Meu Deus, Tarcísio Meira! Eu falei assim, ô Nelson Morini, o cara chama, como que eu vou atender o Tarcísio, cara? Eu fui na casa do Tarcísio de social, com jaleco. Aí beleza, primeiro dia, chego lá na casa dele, lá no meio da Campinas, aí entro lá, tá ele deitado, que tinha operado o joelho. E a Glória Menezes estava na esteira, tinha uma esteira no quarto, ela fazendo esteirinha de óculos escuros. Cara. E eu lá, cara, acabado de chegar do interior, na casa dele, bicho. Porra, Tarcísio Meira, cara. Meu Deus do céu. Entendeu? O ícone da televisão brasileira. Aí, cara,
Eu sou muito zoado, bicho, juro Não, por Deus, você cara. é muito determinado, Não, que isso? você vai entender agora o porquê. Aí beleza, tô fazendo físio nele lá, de repente chega uma da moça que trabalha, senhora Glória, ó, chegou o cara da fechadura. Da fechadura? Da fechadura, enfim. E eu lá mexendo no joelho dele, conversando com ele, enfim, primeiro dia, dia 1. Aí a Glória chega, entra no quarto. Puta da vida. Tarcísio, olha isso aqui. Com 2 fechaduras na mão. Maçaneta, duas maçanetas na mão. Essa é a da nossa casa. Essa foi que eu pedi pra fazer. Não tá igual. Aí, calma. Aí ela falou assim, e agora? Ela virou e falou assim, meu amor, daquele jeito que ele falava, o que você gostar pra mim tá de bom tamanho. Que inteligente. Aí eu virei e falei assim, cenas do próximo capítulo agora, né? Intervalo. Eu mandei uma dessa. Mentira. E eles? Começaram a dar risada. Eu falei, não, vocês fizeram agora novela. Não é vida real. E ela é a vida real. Aí começaram a dar risada os dois, cara. Eu falei, meu Ai, que Deus. delícia, não. Mas você vê como que eu sou, entendeu? Esse cara é um sincerão, esse cara é um negócio de louco, cara. Não, que beleza, não. Olha isso, que papo delicioso. A gente podia conversar mais, saber de mais histórias. Tem história que não acaba mais, cara. E vai rolar outras oportunidades. Porque hoje a gente conheceu, se emocionou, conheceu esse profissional incrível, conheceu a pessoa, Davi, que é um rabugento, mas é uma pessoa assim ímpar em tudo que faz. É uma pessoa assim que eu tenho o prazer de estar perto. Então, que você acompanhe ele no Instagram, @Davi_Onsi, H-O-M-S-I. Isso aí, acompanhe ele no Instagram, ele é espetacular. Se você também tiver alguma questão que você tenha na fisioterapia, ou você já está treinando ou está pensando em treinar e quer se prevenir também de lesões, eu acho que ele é uma excelente oportunidade para conseguir estar holisticamente te cuidando e te assistindo em tudo. Meu amigo, muito obrigado pela entrevista. Você foi demais. Cara. Obrigado por aceitar o convite. Na verdade, convite não, que eu me convidei. Mentira, eu não recebi e-mail, não. Não. Esse daqui já estava nas pautas para ser convidado. Muito obrigado, você é incrível. Imagina. E ó, sigam ele é incrível demais. Muito obrigado pela audiência e nos vemos no próximo episódio de Boro Talks, já que pessoas se conectam com pessoas. É isso aí. Obrigado. Valeu. Falando que desenrola, velho. Cara.